Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos aprender e dar continuidade à questão das espécies de pena. Na aula passada, nós tratamos sobre, só para revisar rapidinho, vimos que sanção penal é gênero, que divide-se em penas e medidas de segurança. Na aula passada, nós tratamos da primeira espécie de pena, que são as penas privativas de liberdade. E vimos as características da pena de reclusão, detenção e prisão simples. Hoje a aula é sobre penas restritivas de direito, que são as de prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana. Nós vamos compreender tudo sobre penas restritivas de direito. E na terceira parte da aula, vamos falar da pena de multa. Por isso que eu tive um cuidado para poder trabalhar com vocês as espécies de pena, para que vocês, na hora de assistir as videoaulas, fiquem bem didáticos. Hoje eu estou afim só de assistir pena restritiva de direito. Você sabe que é a parte 2 da aula. E aí fica mais fácil para poder aí manter seu caderninho atualizado. Gente, penas restritivas de direito. Bem, nós vimos que a regra, e nós, do cotidiano, sabemos que a pena mais cruel que existe é a pena privativa de liberdade. É aquela que vai restringir o principal direito nosso, que é a liberdade. A pena restritiva de direito, ela não vai restringir liberdade alguma. Aqui a pena restritiva de direito vai restringir alguns direitos que não a liberdade. As penas restritivas de direito é uma forma alternativa de você cumprir a sua pena. Em vez de você ter que necessariamente ter a sua liberdade cerceada, o legislador achou uma solução de política criminal que fizesse com que você pudesse ser penalizado, porque pena restritiva de direito é uma pena, você ser penalizado, só que restringindo a liberdade. Então, pena restritiva de direito, também chamada de penas alternativas, é o quê? Ela tem a finalidade de tornar desnecessária a aplicação da lei da pena privativa de liberdade. Lembre-se, aqui nas penas alternativas ou penas restritivas de direito, o sujeito ele é condenado a uma pena privativa de liberdade. Ele é condenado a uma pena privativa de liberdade. Acontece que depois dessa condenação da pena privativa de liberdade, se o juiz verificar no caso concreto, se o condenado preenche os requisitos legais, o juiz pode converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, peraí, professor. Então, primeiro ele é condenado a uma pena privativa de liberdade. Sim. Se aí o juiz verificando se ele preenche ou não os requisitos, o juiz vai converter, ou seja, ele vai transformar a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por quê? Política criminal. Porque nós vamos ver que os requisitos são requisitos bem justinhos, tá? Não são requisitos fáceis de atingir. Consequentemente, existe todo um porquê. Espécies. Bem, o artigo 43 traz as espécies de penas privativas restritivas de direito. Temos a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. A gente vai trabalhar o conceito de cada uma delas. Fiquem tranquilos, tá?
Deixando bem claro que esse rol é exaustivo, isto é, esse rol é taxativo. Não pode vir um juiz e querer criar uma espécie de pena restritiva de direito que não prevista na lei, tá? Então é aquela situação. Tem outras espécies de penas restritivas de direito? Tem. Nós temos nos crimes ambientais, temos na Lei Maria da Penha. Nós temos outras espécies de penas restritivas de direito. No Código Penal traz as genéricas, né? A que é comum para todos os crimes. Mas a lei tem que trazer as penas restritivas de direito. Não pode o magistrado querer criar. O rol não é meramente exemplificativo. Ele é taxativo, ok? Natureza jurídica das penas restritivas de direito. Elas são penas. Primeira coisa, elas são penas. Professor, é benefício? Não, são penas. São penas. Não deixa de ser um benefício, porque o sujeito, em vez de ter sua liberdade cerceada, ele vai ter um direito cerceado. Não deixa de ser, mas é uma pena. Se você perguntar o que são as penas restritivas de direito, são penas. São penas, são formas de sanção penal. Então não se discute isso. E ela tem duas características importantes: a substitutividade e a autonomia. Por que substitutividade ou substitutivas? É porque o sujeito ele tem que ser condenado numa pena privativa de liberdade, e essa pena privativa de liberdade será substituída por uma pena restritiva de direitos. Se você bater o olho nos crimes em geral, pena de 2 a 3 anos de reclusão, de detenção, não está lá escrito. Pena, limitação final de semana. Pena, restrição da limitação final de semana, prestação de serviço. Não, você não vê isso. A regra é que você não vê. Por quê? Porque elas são substitutivas. Elas vão sempre substituir uma pena privativa de liberdade. Todavia, nós temos uma exceção. A exceção está na Lei de Drogas, lá no artigo 28. No artigo 28, não traz pena privativa de liberdade. Traz penas restritivas de direito. 3 espécies de penas restritivas de direito: a advertência, prestação de serviços à comunidade e também a questão de frequentar cursos, tá, educativos. Aí você vai falar assim: poxa, professor, então o senhor falou para mim que elas são substitutivas. O código, vem a lei de drogas e trazem como principais. E aí, professor? O STF já se manifestou a respeito disso. Nesse caso, o artigo 28 continua sendo crime, todavia houve a chamada despenalização. Ou seja, em vez de se punir com penas privativas de liberdade, já se buscou punir com as penas restritivas de direito. É uma exceção. E o artigo 28 está sendo alvo aí de discussão do STF para ver se realmente é crime ou não você usar maconha. Você guardar maconha para consumo pessoal, se isso é ou não é crime, tá? Isso está sendo discutido ainda no STF. As penas restritivas de direito têm a segunda característica: elas são autônomas. Isto é, o magistrado ele não vai aplicar pena privativa de liberdade e também restritiva de direito. Não tem como. Elas são autônomas porque somente elas podem ser aplicadas. Elas não podem ser aplicadas com outras penas. Ela é aplicada de forma autônoma. Substituiu a pena privativa de liberdade, é ela. Você não tem como você aplicar a privativa de liberdade mais restritiva de direitos. Não pode. Por isso que ela é autônoma. Duração das penas restritivas de direitos. Aqui é muito interessante. O artigo 55 diz assim, que as penas de prestação de serviço à comunidade, você vê, prestação de serviço à comunidade requer o quê? Requer uma atividade contínua de prestação de serviços. Ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, você vê, são situações em que tem que ter uma duração. Limitação de fim de semana, tem a mesma duração da pena privativa de liberdade substitutiva. Então, peraí.
se eu tive uma pena de 2 anos, em regra... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.